In nome Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, na quarta-feira da 23ª semana depois de Pentecostes, celebrando, então, a missa de domingo reduzida. Os inimigos da cruz de Cristo. Nunca os houve tantos quanto hoje. Tornamos-nos todos inimigos da cruz do Senhor. Exatamente porque também não compreendemos todo o seu mistério. A cruz de Jesus é todo o peso da nossa limitação humana. Outra palavra. A cruz do Senhor é não ser Deus. É ser homem. Jesus se fez homem. Capaz de cruz. Homem significa isto, ser capaz de cruz. Então, é a nossa humanidade. Ali está toda a realidade da nossa humanidade. Nós somos isto, capazes disto, direcionados a isto. A cruz, a dor, a doença, a morte. É isso que nós somos. E o homem moderno trata a todo custo, a toda força de repelir a própria humanidade, a cruz. É por isso que estão criando o H2, o Homem 2, né? Exatamente nesse movimento. Né? O homem tenta criar o super-homem, que não necessita da cruz. Ledo engano, terrível engano, fatídico engano. Porque parece que quanto mais o homem odeia a cruz, foge dela, tanto mais ela se lhe aproxima e lhe impõe a morte. Morte dolorosa, morte ignominiosa. E mais do que tudo isso, queridos, mais do que tudo isto, odiar a cruz de Cristo acaba por rejeitar a Deus. Essa é a palavra final. O homem não conseguindo de jeito algum livrar-se da cruz de Cristo, trata de aproximar-se do demônio, de Lúcifer, a ver se nele encontra algo que não seja a cruz. Então o homem constrói toda essa vida de prazer, toda essa vida de ilusão, toda essa vida de engano, de mentira, onde ele pensa que já não mais haverá sofrimento. O engano está aí, nós estamos vendo quanta doença, até criada pelo homem, o homem cria, para fugir da sua humanidade. O homem acha que só uns poucos podem alcançar aquilo, então mata o resto. Estamos vendo na guerra, a guerra vai exatamente nesta lógica. Estão despovoando a terra para ficar quase sem população. Isto. Uma morte violenta, uma morte dolorosa, uma morte tremenda. Os homens explodindo. Terrível. E pior de tudo, sempre o pior de tudo, perdendo a Deus. Quando nós falamos na situação da igreja, é isso que nós falamos. Quando nós falamos em Jorge Mário Bergoglio, seus cardeais, seus bispos, seus padres, a sua contra-igreja, enfim, seus fiéis, a sua contra... É disso que nós estamos falando. O homem chega a esse ponto de rejeitar a Deus, de criar-se um Deus, de assumir para si aquele que não é Deus. Esse é o caminho desta contra-igreja. Este é o caminho da contra-igreja. Chega ao máximo daquilo que pode ser, enfim, odiar a cruz de Cristo.
chega ao máximo, que é o passo contrário, e aquele que tem que ser dado, é abraçar a cruz de Cristo. O passo contrário, e aquele que tem que ser dado, é o da fé, de crer que pela cruz se chega à vida, à ressurreição. É o passo que nós vemos no Evangelho, o passo da fé, que leva à vida, vida em abundância, vida em plenitude, vida divina. Agora, finalmente, o homem tem realmente a superação da própria humanidade. Tem vida divina. Mas não há outro modo de alcançar isso. Senão, de fato, abraçando com todo amor, com toda a fé, com toda a devoção, a cruz do Senhor. As lágrimas do apóstolo têm toda a razão de ser. Quanto nós devíamos chorar, queridos, quanto nós devíamos chorar. Lamentar, bater no peito, nos arrepender, até por nós mesmos, porque qual é a medida do nosso apego, do nosso amor à cruz de Cristo? E por essa humanidade que, afinal, por essa contra-igreja que volta as costas à cruz de Cristo. Quanto abundante não devia ser as nossas lágrimas por essa pobre humanidade, que não compreende que na cruz está o mistério de ser Deus, de Deus, de atingir a Deus, de alcançar a Deus, a sua glória, a sua vida, a sua imortalidade. É aqui. Não é outra coisa, é aqui que o homem encontra a superação da própria humanidade na imortalidade, tornando o seu ser humano imortal. Não é no novo homem, no H2, na conjunção do homem com as máquinas, com as coisas, com os demônios, não é aí. Mas é abraçando a cruz de Cristo na fé. E absolutamente confiando que encontrará a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.